Capítulo 28. O tormento do poder. Falsos conceitos sobre a felicidade na Terra induzem os seres humanos a comportamentos totalmente opostos à bênção pela qual anelam. Dominados pelo hedonismo imediatista, acreditam que a plenitude é um estado que se alcança mediante o poder defluente de qualquer circunstância, político-religiosos, monetário, social, artístico ou de todos eles reunidos, enfeixando nas mãos tirânicas da supremacia em relação às demais criaturas. Todo tipo de poder humano converte-se em tormento psicológico, sendo em si mesmo um conflito de insegurança que propele o indivíduo à ambição de lograr maior domínio do que tem em mente, levando-o quase sempre a posições e condutas arbitrárias. Esse poder buscado ansiosamente é a herança infeliz da força bruta predominante nas faixas mais primitivas da evolução. Alcançando o nível da inteligência, mas não da consciência de si mesmo e do seu significado existencial, o indivíduo acredita que deve ser temido de alguma forma, porque se sente incapaz de inspirar amor, subjugando os demais em razão de não conseguir submeter-se aos limites que lhe assinalam a existência. Nas relações sociais primitivas são celebradas as conquistas da violência e da arbitrariedade, dando lugar ao surgimento de governantes temidos e detestados, que se tornam cada vez mais arrogantes e perversos, sempre temerosos de perder a posição de dominadores. Na razão direta em que houve o processo lento e doloroso da civilização com o surgimento dos primeiros códigos de leis e de ética, o poder foi adaptando-se às novas conquistas, alterando a sua maneira de liderança pelo medo, embora ainda permaneçam os atavismos ancestrais em nossa odierna cultura. As intermináveis guerras, às quais se atiraram os grupos humanos, na vã expectativa de submeter os outros povos, deixaram marcas sangrentas das aberrações praticadas durante e depois dos combates selvagens. Com a aquisição da razão, o pensamento filosófico passou a divulgar a necessidade dos direitos humanos, porque a quase totalidade dos seres humanos sempre se encontrou em posição subalterna, dominados e sem quaisquer instrumentos que lhes facultassem a dignificação. Complos e intrigas, traições, conluios e armadilhas covardes, calúnias e desacatos em nome da honra têm sido utilizados para a manutenção do enganoso poder que logo passa de mãos, porque a vida física, por mais longa se apresente, é candidata inapelável à degenerescência dos seus órgãos, coroando-se pela desencarnação que a ninguém poupa e a todos iguala na fossa em que são atirados. O rastro dos poderosos que se impuseram pelos ardis da indignidade em qualquer área humana é sempre assinalado pelo ódio dos coevos, assim como da posteridade que lhes fazem justiça mediante o desprezo a que os relegam. Esses títeres de memória abominável são responsáveis pelos períodos de obscurantismo cultural e moral, por temerem os camartelos vigorosos do progresso que os desapeiam dos ilusórios tronos de onde governam e gostariam que fossem permanentes. O ser humano, porém, avança, mesmo que pelos caminhos mais ásperos, da ignorância para o conhecimento, da selvageria para a educação, da violência para a paz. O poder, que é fascinante pelos favores que proporciona ao seu factoto, é de grave responsabilidade para quem o exerce. Nos mais variados campos do comportamento humano destacam-se indivíduos exponenciais que, amados ou invejados, passam, queiram ou não, a exercer influências em relação aos demais que os tomam como líderes e exemplos. As garantias para o exercício consciente ou não desse destaque são a estrutura moral, a capacidade de discernimento, a fim de não se permitirem a bajulação que envelhece o caráter nem entrarem em competições que corrompem.
A sã consciência dos valores que os caracterizam dá-lhes robustez para prosseguirem no rumo elegido, sem tornar-se presunçoso ou temerário, reconhecendo os limites que possuem e a grande necessidade de mais desenvolverem a capacidade que lhe confere os títulos de enobrecimento. Quando isso não ocorre, é exercido o poder que submete os outros e os amesquinham, que os necessitam e os desconsideram, que se nutre das suas energias e admiração enquanto os subestimam. Encontramos essa infeliz conduta naqueles que, despreparados para as vitórias nas áreas em que se movimentam, ao alcançá-las fazem-se prepotentes, ávaros, déspotas, tornando-se novos Golias que sucumbirão nos confrontos com os Davis existenciais, que embora desconsiderados os alcançam e os suplantam. Cientistas e religiosos, pensadores e artistas presunçosos, apesar das façanhas grandiosas que realizaram, não sabendo conduzir-se no poder natural que a vida lhes oferece, são vencidos pelo tempo que a tudo ilusório dilui na inexorável marcha da realidade. Onde se encontram Pilatos que humilhou Jesus, os sediciosos membros do Sinédrio que se fazem responsáveis pela crucificação, os reis pomposos e construtores de impérios que foram consumidos, soterrados ou cobertos pelas águas dos oceanos, os hábeis cabos de guerra que semearam o terror no mundo, os intelectuais zombeteiros e os artistas desvairados, os religiosos insensíveis e os políticos que governaram com crueldades. A morte a todos os venceu, no entanto, o mártir da cruz, as vítimas das guerras de toda expressão, os vencidos pelas artimanhas e pela astúcia dos instintos ferozes e das inteligências desenfreadas permanecem na memória da terra como exemplos a serem seguidos, verdadeiros heróis que se glorificam pela coragem de lutar, perseverando nos seus ideais. Não é fácil superar a tendência para o poder, para o domínio, para a submissão dos outros aos ditames das suas paixões inferiores. Pessoas simples, idealistas e lutadores dedicados logo se tornaram conhecidos ou destacados no meio em que se encontram, infelizmente sem as resistências morais para as circunstâncias, derreiam na aceitação do falso poder que supõe agora dispor e modificam-se, agindo com a mesma insensatez daqueles que antes combateram. Assim, muitos regimes e credores que perseguidos, são fielmente exercidos, mas logo que aceitos, adotam os infelizes comportamentos e artifícios daqueles dos quais se afetaram. O exemplo mais crucial é o do cristianismo antes quando odiado pelo poder romano, e depois, quando aceito pelo decadente poder, que nele encontrou as forças para sobreviver por mais um pouco, desaparecendo na razão direta em que ascendeu aos tronos vazios dos antigos perseguidores para a lamentável governança terrestre. Quando Jesus enviou os 70 da Galileia para anunciar a Era Nova, deu-lhes o poder de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. De graça havendo recebido, de graça oferecem, e recomendado que não se munissem dos valores da terra que aparentam segurança. MT capítulo 10, versículo 8. O verdadeiro poder vem do alto, qual que foi conferido ao Mestre pelo Pai que o enviou. Infelizes, portanto, as lutas pelo poder, mesmo nos pequenos grupos onde proliferam a presunção, a disputa doentia, a exorbitância da vaidade. Ademais, os espíritos perversos, quando não conseguem desviar os discípulos sinceros de Jesus do serviço, inspiram-nos sorrateiros e cruéis, as covardes contendas e combates pelo poder. Conclusão: infelizes as lutas pelo poder, mesmo nos pequenos grupos onde proliferam a presunção, a disputa doentia, a exorbitância da vaidade. Quando Jesus enviou os 70 da Galileia para anunciar a Era Nova,
Recomendou-se que não se munissem dos valores da terra que aparentam segurança. O verdadeiro poder vem do alto, qual o que foi conferido ao mestre pelo Pai que o enviou. Glossário. Anelar, desejar intensamente hedonismo, prazer como bem supremo, busca incessante do prazer propelir, empurrar, impulsionar atavismo, herança de caracteres de existências anteriores odierno, atual conuil, trama, ajuste maléfico coevo, coetâneo, contemporâneo títere, governante que representa interesses alheios camartelo, instrumento usado para quebrar, demolir, desapear, destituir. Factoto, aquele que se julga capaz de solucionar tudo envilecer, tornar vil, desprezível avaro, avarento, que não é generoso inexorável, inflexível, inelutável sedicioso, revoltoso, insurgente sinédrio, corte suprema judia derrear, curvar exorbitância, excesso contenda, luta,